Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês a respeito das cólicas abdominais infantis, segundo a medicina tradicional oriental. E eu vou começar falando sobre as cólicas dos recém-nascidos. Meu nome é Regina Yumi e eu sou acupunturista e terapeuta corporal. As cólicas nos recém-nascidos são um problema muito sério, porque não tem como evitar que essa dor venha, né? A gente pode evitar que ela seja muito forte, né? Essas cólicas, elas acometem os bebezinhos e porque o sistema digestivo, na verdade o digestório, né, o sistema digestório deles está ainda está terminando, né, é que o sistema digestório deles ainda está em formação e isso vai até os 3 meses. Então serão 3 meses de dorzinha que eles vão sentir. E existem, né, as formas que as vovós faziam, da gente colocar um paninho quente na barriguinha, isso ajuda bastante, né? E eu vou ensinar para vocês os pontos que vocês podem estar trabalhando para que melhore essa dorzinha. Só que antes também, muito importante, é que a mãe, por ela ser, por ela amamentar, né? Então, o leite da mãe deverá ser um leite que ajude também nessa questão, né? O leite materno é um leite que vai ajudar na questão imunológica, tanto do bebê quanto da mãe. Tudo no leite materno está na medida certa, né? O sódio, ferro, potássio, né? Tá tudo na medida certa. E ele vai ajudar na questão da cólica, se a mãe se alimentar bem. A mãe deve se alimentar de forma que favoreça a digestão, né, do bebezinho e que ele não sinta dor. É claro que essa alimentação ela vai mudando com o tempo. Então, até os 3 meses, esse intestino realmente vai estar em formação, só que ele já vai melhorando, né? Então, a mãe pode começar a introduzir algumas coisas, mas assim, bem devagar e colocar uma coisa diferente, mas testar se isso não vai fazer mal para o seu bebê. A mãe deve prestar atenção nesses alimentos que ela vai ingerir, né? Para que o leite dela seja saudável, totalmente saudável para o seu filho. Porque tudo que a mãe se alimentar vai para o leite, né? E algumas coisas, alguns tipos de alimento podem estar fazendo mal para essa criança. Fazendo mal não, isso pode aumentar a dor da cólica, né? Então, o que eu sempre digo, principalmente para a mãe que vai estar amamentando, é que ela sempre se utilize de alimentos que contenham caldos, né? E esse caldo também vai favorecer ao trânsito intestinal do bebezinho. Ela deve se alimentar com o arroz bem cozido, né? Em forma de papa ou em canja, principalmente na quarentena, né? Durante os 40 dias em que o corpo dela também está voltando, tentando voltar ao que era antes desse bebezinho nascer. Então, junto com essa alimentação, mas com muito mais água, bem mais caldosa,
esse tipo de alimento também vai ajudar ao bebê, ao intestino do bebê, né? O que pode também estar favorecendo, legumes cozidos. Os legumes, eles devem ser bem cozidos, né? A batata, a cenoura, a mandioquinha, uma batata doce, beterraba, né? Mas tudo isso, todos esses legumes muito bem cozidos, né? As verduras, procurar não comer verdura crua. Aliás, alimentos crus nessa época não é muito bom, tá? Porque o alimento cru vai fazer com que o intestino do bebê tenha que trabalhar mais, né? Você pode não acreditar, mas isso acontece. Então, a mãe deve ingerir, o alimento dela deve ser todo passado no fogo. Ele deve ser cozido, deve ser refogado ou bem cozido, né, como uma sopa. As frutas também devem ser cozidas, então você pode usar banana cozida, maçã, pera, cozinhar essas frutas antes de você ingerir. E eu também acho importante a ingestão dos chás, de preferência sem cafeína. E um chá que é muito bom para a mãe tomar, para isso ir pelo leite para o bebê, é o chá de erva doce, tá? O chá de erva doce vai ajudar tanto a mãe quanto o bebê, por causa que é um chá que ajuda a eliminar os gases, né? E ele melhora o trânsito intestinal, tanto da mãe quanto do bebê. Então, a mãe tomando, o bebê vai também receber esse alimento via leite. Ele vai melhorar muito os gases, né? Então, vai melhorar muito o trânsito intestinal e daí essa cólica vai diminuir bastante, né? O que a mãe não deve ingerir, né? São os alimentos picantes. Nessa fase, não se deve se utilizar dos alimentos que são picantes ou muito fortes, né? Por exemplo, pimenta, não utilizar pimenta. Tem uma verdura que se chama mostarda, também não usar mostarda. Cebolinha, gengibre, alho, alecrim, o coentro, nem a salsa não é bom a mãe comer nessa fase. Porque tudo isso vai, como são alimentos que são picantes, ele vai interferir nesse trânsito intestinal e na digestão, né? Principalmente na questão digestiva. A mãe também não deve ingerir nessa fase alimentos que sejam de natureza fria. O que é um alimento de natureza fria? Na medicina tradicional oriental, na medicina chinesa, nós separamos todos os alimentos em grupos. Então, vão ter os alimentos que são quentes, os mornos, os neutros e os frios. E nessa fase, a mãe não deve se alimentar desses alimentos frios, que são o melão, a melancia, pepino, e também os alimentos crus, né? Os alimentos crus, como eu já tinha falado, a mãe não deve ingerir. Também os alimentos ácidos, os azedos, os adstringentes, né? Que são o vinagre, o limão, o
abacaxi, carambola, morango. Infelizmente, mãe, você vai ter que ficar um tempo sem comer essas coisas gostosas, tá? Mas são só 3 meses, passa rápido, eu acho, né? Mas você consegue, é por pouco tempo e é para favorecer, né, a construção dos tecidos, toda essa questão do intestino do bebê, para que seja bem construído, que tudo flua muito bem, para que ele não tenha essa dor, né? Caso ele comece, né, a ter dorzinha, coliquinha, o importante é a gente aquecer a barriguinha do bebê, né? Então, essa dica é dica de vó, mas que é usada há muito tempo, né? É uma coisa que é passada de mãe para filha. Você pega um paninho limpinho, você vai esquentar ele, né? Põe no ferro de passar roupa, esquenta ele, é claro que não muito, porque a pele do bebê é muito sensível. Aí você coloca na barriguinha dele, né? E fica com essa compressinha, né? Esse paninho aquecendo a barriguinha dele, que ele vai acalmar. Se não acalmar, então nós temos os pontinhos para a gente estar trabalhando, para estar melhorando, né, essas dores. É importante dizer que nós devemos, sempre que possível, prevenir as dores e não correr atrás de tentar melhorar, né? Então, sempre antes de você amamentar, ou mesmo na hora do banho, ou uma hora que você tá com o bebê no colo, ou ele tá dormindo, você pegar a mãozinha dele, né, a mão do bebê, e você vai sentir as articulações da mão do nenê. Nessa primeira, então nós temos a palma da mão, nessa primeira falange, né, desses 4 dedos, tá? No final dela, né, antes da dobra, você vai apertar um pontinho aqui. Então, pega a mão do seu bebê e fica massageando esse pontinho aqui, levemente, dos 4 dedos, né? Massageia levemente esses pontos, aí você vai massageando e volta. Você pode fazer isso umas 4, 5 vezes, sempre nas massagens que eu ensino, sempre a gente faz dos 2 lados, tá? Então, sempre, tudo que tem de um lado vai ter do outro. Então, da outra mão também é a mesma coisa. Massageia, né? É uma parte facinha da mãe pegar e ficar massageando. Isso vai ajudando o intestino, vai ajudar o trânsito intestinal. Esses pontos devem ser trabalhados depois que você colocar o seu bebê para rotar, tá bom? Aí você vai, faz a massaginha nesses 2 pontos, tá? Porque isso daí vai fazer com que a digestão melhore, né? E a absorção, que o leite vá para o intestino e que ele não volte, tá bom? Então, e você fazendo a alimentação da forma como eu sugeri, vai fazer com que esse leite, a digestão dele seja bem mais fácil para o seu bebê. Então, relembrando, os pontos para o refluxo e para o vômito nos lactantes é esse ponto abaixo do ossinho, né, que nós temos aqui,
um pouquinho abaixo, você vai pegar e fazer a massagem nesse ponto, que é o VC17. Abaixo dele, 2 dedos abaixo dele. Sempre as medidas, quando eu falo abaixo, acima ou do lado, 1 dedo ou 2, é sempre a medida do bebê, não é a medida da mãe, é a medida do dedinho do bebê, tá? Então, abaixo, 2 dedinhos do bebê, aí é o VC15, é onde você vai continuar essa massagem. Esses 2 pontos vão estar ajudando na digestão do bebê, tá bom? E agora, continuando, eu quero falar sobre as cólicas infantis. A cólica infantil, depois que a criança começa a ingerir os alimentos, né? Essa cólica, ela pode ser por processo alérgico, algum tipo de elemento que esteja sendo colocado nessa papinha que não está fazendo bem para o bebê, isso causa cólica. Pode ser pela ingestão excessiva de alimentos, então assim, é importante a gente saber. Eu sei que os pais se preocupam muito com a alimentação e a quantidade do alimento do bebê, mas é importante saber que o estômago da criança é bem diferente da gente, né? Então, para você ter um parâmetro, é a palma da mão da criança, né? Então, é o quanto que cabe na palma da mão dele, né? Das duas juntas, né? Essa quantidade aqui é que vai ser a quantidade normal que ele deveria ingerir, né? Algumas crianças vão ingerir menos do que isso, né? Algumas vão querer mais. Ultrapassando muito dessa quantidade, você vai estar colocando muito a mais do que a capacidade do estômago do bebê. E isso pode causar dor, né? Essa cólica, tá bom? Então é importante que a gente observe e a gente fique de olho nas quantidades, tá? E também para a gente evitar que a criança se torne uma criança que necessita de uma quantidade alimentar maior do que ela pode, que isso vai causar no final uma obesidade nela, né? E isso a gente sabe muito bem que não é bom, não é positivo. Os alimentos passados, né? Aquele alimento que já passou, né? Você fez num dia de muito calor à noite, esse alimento já não deve ser dado para a criança. E às vezes a criança é mais sensível, isso faz mal para ela. Deixar o alimento muito tempo na geladeira e tudo mais também não é bom, né? Muitas vezes também acaba pegando um fungo, alguma coisa, que isso vai fazer a criança ter uma cólica, né? Alimentos que acidificam, né? Por exemplo, açúcar, né? O açúcar em quantidade excessiva pode acidificar, né, no estômago e vai fazer com que a criança tenha cólica. Da mesma forma, as farinhas brancas, né? Então, procurar não dar em grande quantidade esse tipo de coisa para as crianças, que isso faz com que a digestão demore um pouco mais e isso também vai causar gases e cólicas no bebê, né? O açúcar também acaba causando os gases, né? Então, a farinha branca, mais o açúcar branco, em quantidades elevadas, vão fazer com que a digestão fique mais difícil, né? O estômago, o fígado, o baço, o pâncreas vai ter que trabalhar muito
para digerir aquele alimento, para quebrar essas moléculas, e daí vai começar a causar os gases, né? E isso acaba dificultando o trânsito, né, desse alimento e também vai causar essas dores, né? Então é importante que não se dê em excesso esse tipo de coisa, né? Que diminua, né? O importante é diminuir esse tipo de coisa que não alimenta adequadamente as crianças, né? Uma outra coisa importante, muito importante, são os aditivos químicos, os conservantes, os corantes, né? Se você for ler nos pacotes hoje em dia, tem muitos nomes que você não entende, não consegue nem pronunciar e nem sabe o que é. Se tiver esse tipo de coisa, procure não dar para o seu filho, né? Então, procure sempre fazer as coisas em casa. É muito mais saudável a gente fazendo do que você comprar industrializado, dar para o seu filho e junto com aquilo que poderia fazer bem para ele, vai junto um monte de coisa que já não é bom, né? Que são esses conservantes e esses corantes, né? Que isso também vai causar essas cólicas, né? É importante que a gente procure sempre dar alimentos mais in natura, alimentos, coisas que a gente faça em casa, né? Muito melhor, né? Do que a gente está dando só industrializado, tá bom? E daí, nesse caso também, novamente, vocês vão estar fazendo massagem, né, nos 4 dedos, na primeira falange dos 4 dedos, né? Fazer uma massagem nesses pontos para estar melhorando a digestão, para estar melhorando o trânsito intestinal, tá? Sempre nos 4 dedos e sempre nas 2 mãos, tá? Pode ficar uns 20, 30 segundos, tá? Em cada dedo. Pode fazer a massaginha da criança, a criança vai gostar que a mamãe, o papai, a titia esteja fazendo essa massaginha, né? Então faz essa massagem na mão, faz uma vez nessa mão, depois faz nessa, pode repetir, tá? Mais 2, 3 vezes e depois fazer no pezinho, né? No ponto F3, que é um ponto importante para digestão, tá? E que vai ajudar a melhorar essas dores, tá? O ponto F3 é um ponto do pé, que é um ponto muito importante para isso, tá? Esse ponto F3 é o ponto do fígado, que fica no meridiano do fígado, ele se chama F3, fígado 3, tá? E seguindo esse tipo de dieta, o bebê ele não vai ter problema nem das cólicas e nem do intestino preso. Mas se essa criança, né, o seu filho, começar a ter o intestino preso, logo que você sentir, né, que o intestino dele está preso, que as fezes estão ressecadas, então fazer massagem nesse ponto no IG4, que é o intestino número 4, né, que fica no meridiano do intestino grosso, por isso que se chama IG4, né, entre o polegar e o indicador, né, fazer massaginha nas 2 mãos, né, de um lado, 1 minuto e meio, 2 minutos, de um lado, aí do outro lado também, a mesma coisa. Fez do outro lado, volta, você pode fazer mais 2 ou 3 rodadas, tá? De massagem no bebê, no seu filho. Depois disso, fazer uma massagem circular no sentido horário do umbigo para fora do ventre, tá? Pode ficar fazendo essa massaginha durante
de 3 a 5 minutos. Pode ficar fazendo essa massagem e repetir ela várias vezes, porque isso vai ajudar os movimentos peristálticos do intestino e vai fazer com que o bolo fecal ande, né, transite mais rápido. E quanto mais tempo ele fica parado no intestino, mais ele vai ficando ressecado. Então é importante fazer essa massagem para que ele transite com mais facilidade. E isso vai ajudar que as fezes do seu filho não fiquem tão ressecadas, tá bom? Olha, eu espero que essas dicas tenham ajudado você, que você experimente, que você faça e veja que esse tipo de coisa, essa massagem, vai estar ajudando muito na saúde do seu filho. Não só na sua saúde, como para você também, porque todos esses pontos você também pode estar usando para você, tá? Eu espero que você fique bem e que qualquer coisa você pode estar fazendo perguntas para mim, né? Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários ou pode mandar direto para mim, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui e eu te vejo de novo, né? No próximo vídeo, tá bom?